Não é verdade que nós comemoramos o 13 de maio. O que eu vou dizer no 13 de maio? O que a gente vai falar? Evidentemente, não temos nada que comemorar. Eu acho que a celebração ela é uma anti-celebração. Eu tive uma certa dificuldade, como o Zé falou, de escrever algo sobre o 13 de maio. Ressignificar o quê? Nós aprendemos, né, desde os anos 80, nós aprendemos que o 13 de maio não nos representa e que, a partir, inclusive, da inserção de um dos nossos ativistas mais eloquentes, que foi o senador, deputado federal, Abdias do Nascimento, que propôs que o dia 20 de novembro fosse o dia a nos representar como um dia simbólico de luta antirracismo no Brasil. Nós temos o 20 de novembro. O 20 de novembro não é assim a data do quilombo, né? Como o 13 de maio é a data da escravidão. Isso aí surgiu num certo contexto das lutas, aonde se buscava um contraponto. Mas eu acho que hoje o que a gente está até aqui, puxamos esse fio da meada, estamos num bate-papo tranquilo, eu acho que a gente, de certo modo, já superou essa questão do 20 de novembro, em contraposição ao 13 de maio, porque o 13 de maio não tem assim, a menor significação dentro das lutas do movimento negro. E quando eu digo isso, digo dentro do movimento negro histórico, porque eu não entendo, porque assim, as pessoas ficam querendo, não, mas o 13 de maio, as lutas, os quilombos, os negros velhos, não sei o quê, as pessoas ficam querendo dar um significado que me parece um exercício inútil, porque na nossa perspectiva de resistência, paradoxalmente, a inclusão e a acomodação, elas são parceiras, né? Elas caminham junto. Claro, nós queremos a inclusão, seja aqueles que comemoram o 13 de maio, seja aqueles que comemoram, né, o 20 de novembro. Essas coisas que parece que ficaram lá atrás da nossa militância, quando a gente começou na militância, a gente começou a falar sobre isso. Olha, o racismo existe, não há mito da democracia racial. Parece que não é mais importante falar isso, porque todo mundo sabe, não é assim. O português que a Lélia Gonzalez falava, esse português, a gente precisa resgatar para que a gente consiga uma linguagem adequada para que a gente se entenda com as periferias. Não só com as periferias, com a favela, com as nossas famílias, com a nossa família de santo, com o terreiro, com a igreja. Esse negócio de movimento negro é muito complicado. E vocês são muito... Fala difícil, né? Então as pessoas pensam que nós somos os defensores deles quando eles sofrem racismo. E a gente precisa levar para eles que eles se defendem e nós só nos somamos a eles. Então, isso também faz parte do nosso planejamento. Eu acho que o planejamento precisa ser coletivo. Então, o 13 de maio ele sofre uma inversão por parte do movimento negro, ele sofre uma inversão simbólica na sociedade brasileira. Hoje, o 13 de maio é uma data de denúncia e não mais uma data de comemoração, como foi durante o período pós-abolicionista até a década dos anos 80, né, dos anos 1980, no século passado. Hoje nós sabemos que o 13 de maio deve sim ser pontuado para o conjunto da sociedade como uma data de referência para que a gente possa refletir sobre a luta que nós travamos, né, e que já vem de longe dos nossos antepassados, a luta que nós travamos para construir uma sociedade de fato igualitária, com as oportunidades iguais para pretos e brancos, e com oportunidades iguais também para todas as comunidades que são consideradas marcadores de diferença, que são as comunidades gay, lésbica, homens e mulheres trans, né? Então, hoje nós temos
além da luta contra o racismo, né, nos moldes do que nós herdamos do nosso passado de ativismo, nós temos também a perspectiva da interseccionalidade dessa luta. Isso é muito importante, porque nos traz um elemento novo a pensar também, que é o papel dos terreiros na construção desse processo de luta. Eu me lembro muito bem que nos anos 1980, nós conhecemos uma ação que acontecia na região da Baixada Fluminense, que foi batizada, titulada como Projeto Tradição dos Orixás, que foi uma ideia concebida por um baiano, né, o Jairo Pereira de Jesus, e que várias pessoas acompanharam essa ideia e acabaram instituindo uma nova aliança, uma nova forma de militância, que era uma aliança entre movimento negro e terreiros. Porque há 2 anos e meio, nesse país a gente viveu uma nova configuração política, onde o que tem se colocado em pauta foi, uma das coisas colocadas em pauta é que a escravidão não foi tão ruim, que teve até uma narrativa que os negros se entregavam como escravos. Então, assim, isso muito me preocupou, porque quem trabalha com memória sabe que a memória é disputada. Então, a memória oficial ela predomina sobre a memória, o que se chama aqui, historiadores chamam de memórias subterrâneas. Aliás, é um sociólogo que fala que são as memórias dos de baixo, daqueles que não têm voz na sociedade. Então, muito me preocupa a gente manter viva essa memória, né? Essa memória que houve escravidão, que foi algo violento. O que a gente tem desse legado quando a maioria dos escravizados já eram libertos à época, quando já tiveram leis anteriores que ou davam uma liberdade parcial, que foi a culminância de uma luta que era dos escravizados. Eu sinceramente acho um equívoco quando a gente ainda tenta, em alguns segmentos que eu vejo atuais, tentando dar uma revitalizada ou tentando dar uma certa ressignificação através de determinadas ações ao 13 de maio. Nós temos uma situação que eu também me pergunto quando é que a população, nosso povo, vai entender que não se teve nenhuma mudança de estatuto. Quer dizer, o fim do trabalho escravo nunca significou liberdade, né? E que eu não consigo pensar que pode-se pensar o futuro sem se pensar o passado, né? Porque fazer tábula rasa desse passado me parece um equívoco, e acho que um grande equívoco, porque a gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com os erros também. E aí é preciso de um pouco de resgate, porque ninguém quer falar dos seus erros. Quem vai falar dos erros dos outros é o contexto que você pode criar, tanto de recuperação de memória, como, enfim, por todos os meios, né? Você pega fragmentos do que aconteceu, do que deixou de acontecer, da situação, por exemplo, atual do IPCN, e você vai reconstituindo. Então, quer dizer, isso é um trabalho atual, né? A minha reflexão no 13 de maio é como a gente tentar manter o IPCN nesse patamar diferenciado das organizações de luta negra, porque existe aquelas que são só de elaborar projeto, de captação de recursos, já nasceram com essa vocação. O IPCN nasceu com uma vocação de luta, mas ao mesmo tempo a gente agora vê que a gente precisa construir, ele nasce com a vocação de luta, minha reflexão, mas ao mesmo tempo como Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Então, ele pensou nessa construção de um patrimônio para o povo negro no estado do Rio e no Brasil. E logicamente, a gente sabe, a gente sempre fala, é uma abolição não conclusa, ou a não abolição, é uma lei, né? Aquela história da lei, os 2 artigos, uma lei absurdamente indecente, porque nós sabemos tudo que a gente tem vivenciado, os nossos ancestrais também.
Olá, eu sou Cláudia Calmon, sou professora de História, sou membro do GT Memória e Patrimônio, do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Então, o que me chamou para o IPCN foi um dos pontos que é a questão da memória. Então, por essa memória que eu luto, a nossa memória, o legado dos nossos ancestrais. Bem, sou José Ricardo de Almeida e filiado ao IPCN desde o início da sua fundação, né? Eu ostento, pelo meu orgulho, a condição, né, de sócio fundador. O que me aproximou do IPCN nesses últimos tempos, que seriam propriamente acho que quase meados do ano passado, foi, não paradoxalmente, mas é uma relação interessante, né, em termos de ideia, que foi o futuro, mas pensando no passado. Porque a degradação do IPCN, física ao menos, do prédio, ela foi recuperada em alguns períodos por um trabalho que eu considerei exemplar, que eu estimulei no relacionamento com algumas pessoas, e, enfim, isso deu resultado, eu fiz o que eu podia naquele momento. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo, no contexto das lutas antirracistas, a falta de referências ao IPCN. E isso, para mim, era curioso, porque, por ter participado tanto tempo do IPCN, eu conhecia o protagonismo do IPCN nas lutas antirracistas, aí, enfim, que marcaram indiretamente ou subsidiaram as últimas conquistas e mais significativas que o movimento negro teve, a sociedade brasileira, por extensão, ao longo dos últimos 40 anos, né? Até agora, o início dos anos do século XXI. O meu nome é Luiz Cláudio de Oliveira, eu sou um homem negro com 61 anos, e desses 61 anos eu posso mensurar que em torno de 40 desses 61 anos eu tenho tido uma vida paralela à minha vida profissional, uma vida dedicada ao ativismo negro. E durante esse período longo de 4 décadas, eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras lá no passado, ainda no final dos anos 70. E uma das coisas que eu destaco, que é muito importante nesse processo longo de ativismo negro, é perceber que tanto eu aprendi muito, quanto também eu tive a oportunidade de oferecer ideias que constroem essa luta antirracista no nosso país. Durante esse período, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção foi o fato de que o movimento negro ele sempre teve uma ação imensamente aprofundada na discussão teórica, na discussão filosófica, mas, sobretudo, aprofundada na ação. E essa ação, ela sempre cria um conjunto de elementos que devem ser armazenados, sistematizados e estarem sempre esses elementos à disposição para que outras gerações possam compreender essa luta e entender que toda essa trajetória é um patrimônio que deve ser a base de todo o novo ativismo. Essa importância da própria organização diante do cenário de militância negra no Brasil. Então, nós que debruçamos e que dedicamos a nossa vida, eu acho que isso é muito presente no IPCN. No IPCN, em especial, a gente encontra pessoas que têm muitos anos de militância, muitos anos de vida dedicada
a falar sobre o racismo, dedicou o trabalho dela à produção de conhecimento, às pesquisas, tudo dedicadas a combater o racismo, erradicar o racismo, estudar, porque na nossa história nós temos tantas dificuldades de lidar com as cobranças que devemos fazer das instâncias governamentais, quanta gente tem dificuldade de se relacionar com a gente mesmo. E o que eu tenho visto no IPCN é que há um grupo muito grande, muito forte, mais dedicada mesmo à pesquisa da nossa ancestralidade. E isso é uma grande reflexão que hoje eu fiz no 13 de maio. Sem a gente ter uma atenção especial a esse espaço que tem uma casa própria, que tem um acervo, que tem todo um arcabouço de ideias que foram produzidas ali, leis nasceram ali, e lideranças importantes do movimento negro, elas nasceram ali no IPCN. O nível de degradação emocional que a luta tomou, ele destrói muita gente dentro da luta. E na luta a gente ouve muito falar, tem o branco aliado, tem o branco de esquerda que é junto com a gente, mas antes de mais nada, a gente tem que pensar em como a gente vai se entender nesse processo. Como o nosso maior patrimônio, que somos nós mesmos, pessoas que estão na luta com disposição de dar seu tempo de qualidade, né, que está na moda falar tempo de qualidade, como nós podemos construir mais afetividade nesses relacionamentos com uma produção que deixe para a memória do povo negro essa curva, né? Essa curva de comportamento, de relacionamento. Essa que é a minha reflexão nessa abolição não conclusa. Com a pandemia, me ocorreu de fazer um contato com algumas pessoas, muitas das quais nas minhas redes sociais, no sentido de recuperar, através de depoimentos e também de outros recursos que essas pessoas eventualmente tivessem, essa memória do IPCN. Mas a minha motivação inicial, como eu me referi, que IPCN que nós queremos, né? Quer dizer, supondo que o prédio está ali e ninguém vai aparecer uma diretoria louca aí que vai vender esse prédio, ou enfim, que IPCN que nós queremos. E isso é evidente que eu tenho algumas ideias, que vários outros, claro, têm as suas ideias. E eu não consegui ver nem criar, dentro do próprio grupo que nós estávamos já em ação, recuperando alguns depoimentos, uma reflexão sobre isso. E isso foi o que me desgastou um pouco, porque em algum momento as pessoas começaram com as picuinhas e, enfim, com todos aqueles vícios, né, que as pessoas da minha geração tiveram dentro do IPCN e que marcaram muito negativamente alguns contextos de luta e de relacionamentos, e que, pelo que a Margareth está falando, continua marcando hoje. Quer dizer, não eram marcas do IPCN, mas marcas da luta do movimento negro. E afora, né, que isso acontece em outros movimentos sociais, mas na nossa especificidade, realmente precisaria de se ter um enfoque sobre isso, de alguma maneira, para que se pudesse avançar melhor. E avançamos com isso, né? E esse ambiente, para mim, causa sempre uma certa curiosidade. Como é que nós conseguimos avançar no meio de tanta confusão, de tanta briga? Nessas lutas que vocês mencionaram, que não foi em relação ao IPCN, mas são lutas
de pessoas que, teoricamente, têm o mesmo objetivo que a gente. Eu acredito no movimento negro, aliás, eu só acredito em qualquer movimento social se ele for voltado para a sociedade. Na semana passada a gente teve uma chacina onde 29 pessoas morreram, e se a gente for levantar a identidade dessas pessoas, eu não ouso arriscar que a maioria seja preta. Pobre, a gente já sabe que moradores da favela, independente de serem criminosos ou não tem pena de morte no país. Então, minha aproximação com o IPCN foi nesse sentido, de deixar registrada essa memória de luta, de escravização que houve, e da gente conquistar mais espaços na sociedade, que a gente conquiste as pessoas que não estão dentro da academia, que correm à margem de todo esse processo. Né? Como a gente se olha, não é como a gente se olha só no movimento negro, mas é como esses meninos se olham, se veem no espelho, se identificam como negros, eles sabem que parcela do que eles passam é por conta da cor da pele. Então, eu acho que essa memória que eu defendo é uma memória que vai à rua, que sai dos prédios e que abraça nesse sentido, de você se sentir fortalecido. Porque você é negro, e não como porém, mas eu sou negro, não. Hoje, quando eu chego ao IPCN, de volta ao IPCN, depois de todos esses anos, eu trago comigo essa trajetória, que pressupõe, inclusive, a inclusão em outros grupos de discussão. Eu me remeto, por exemplo, ao grupo de trabalhos André Rebouças, que foi a primeira instituição que eu atuei organicamente nos espaços da Universidade Federal Fluminense. Eu incluo a ACEAF, a Associação de Ex-Alunos da FUNABEM, o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP. Eu incluo hoje, nesse momento, a Sociedade da Mulher Guerreira, que é uma instituição que tem uma narrativa, né, a ser construída, que coloca num ponto particular, singular, de destaque, a luta das mulheres negras e mulheres de terreiro. E o IPCN é uma instituição que hoje guarda, né, e resguarda um conjunto de elementos, tanto do ponto de vista de um acervo documental bibliográfico, quanto do ponto de vista de um acervo documental museológico. E a nossa preocupação hoje é exatamente construir referências para que outras instituições e outros ativistas, mulheres e homens negros, possam se servir dessa situação. Não me desagrada essas formas de rupturas de organizações nossas, que às vezes não se tem uma tradição do cargo, não se tem uma entrega de documentos, nossos documentos são perdidos. Em um determinado momento, eu fui convidada para estar no IPCN e dialoguei com as pessoas sobre isso. Qual o projeto? Qual o plano? E, na verdade, eu não queria uma nova luta, um novo espaço, nossa história, essa memória, mas eu fico pensando sempre nessa parte legal. Onde estão os nossos documentos, onde estão as nossas atas, as fichas das pessoas. E tudo isso conta uma história. A gente sabe, eu não sou historiadora, mas os historiadores trabalham com esse material, que é o acervo do Carlos Nobre, né? Que eu estava numa reunião esses dias, a pessoa fala, você tinha que ver, conhecer o Carlos Nobre, ele morreu no ano passado. E eu, com a vontade de dizer, olha, lá no IPCN nós temos um acervo que está organizado, que pode ser visitado. Eu fiquei quietinha naquele momento. Então, eu acho que a minha participação no IPCN tem a ver com isso que a gente está fazendo. Eu acho que está sendo um trabalho bem bacana. Quando chega na hora de falar para o ensino fundamental, eu tenho que lembrar que coisas que a gente já superou na nossa percepção e entendimento precisam ser ditas para eles como se fosse a primeira vez que a gente falasse. Hoje, os terreiros têm um papel fundamental enquanto guardiões desse patrimônio
que é um patrimônio tanto material quanto imaterial, que, de alguma forma, permanece, né, em todas as questões que nós hoje tratamos quando falamos de luta antirracismo. Então, me parece hoje que o IPCN tem um papel muito importante na luta antirracista, que é construir perspectivas para que as novas gerações e a geração que está hoje no comando, na proa dessa luta, que possa ser referenciada nessa trajetória. E o IPCN, por ser uma das instituições mais antigas, né, organizadas pelo movimento negro no seu ressurgimento, a partir dos anos 1970, o IPCN guarda consigo essa responsabilidade. Hoje nós temos um papel, volto a dizer, imensamente importante de proa nessa luta. Hoje, o grupo de trabalhos, né, de patrimônio, pesquisa no IPCN, patrimônio, pesquisa, memória, esse GT que nós orgulhosamente tocamos, esse GT ele hoje pode incentivar todo o IPCN, todo o grupo, todas as centenas de militantes no IPCN, e pode incentivar todo o ativismo em torno da luta antirracismo a ter essa compreensão de que nós somos em si um patrimônio e que esse patrimônio precisa ser resguardado e precisa ser disseminado para o conjunto da militância que se ocupa da luta antirracista. É porque eu sou negro, eu posso me fortalecer e eu tenho um lugar onde eu possa buscar e me sair fortalecido. Não é uma terapia, mas é um lugar de força, de empoderamento, de reconhecimento do que eu sou e da memória dos meus ancestrais. As questões. Eu acho importante a gente falar de violência obstétrica, que a maioria das mulheres que sofrem são mulheres negras, esse tipo de prática médica, a questão do encarceramento da população negra, né, dos presos em julgamento, o relato de um advogado que trabalhou no caso pro bono e que o menino menor foi preso e os policiais disseram que tinha sido reconhecido pelo motorista do caminhão. O motorista, quando interpelado pelo advogado, disse que não reconheceu o menino. Assinou uma declaração e quando foi levado ao juiz, o juiz disse assim: nossa, você é um advogado tão novo, usando falsa declaração, ele é culpado sim. E aí foi aquelas coisas do direito que a gente não entende, o menino foi a julgamento e só conseguiu sair solto se ele confessasse o crime. Ele confessou e saiu solto. Eu sei que o advogado foi até o STF para conseguir a inocência desse menino. Então, isso é só um pequeno exemplo de como a nossa justiça pune. Qual é o fundo, né, que sustenta, que alimenta essa continuidade, ainda que sob esse criticismo, né? Então, ele é institucional, entendeu? E bastante, por um lado, institucional. Porque o ideológico dele hoje não se sustenta. No Jacarezinho, imagina alguém está preocupado em comemorar o 13 de maio ou em criticar o 13 de maio. Ninguém está preocupado com isso, entendeu? E é muita gente nas favelas todas do Rio. E o problema está em que a sociedade admite, né, uma operação desse tipo e se deixa de discutir o porquê que ela ocorre. O noticiário, eu pelo menos fico aqui quase que... Quer dizer, o horário que eu posso ouvir alguma coisa no noticiário está no canal de notícias. E todos dão a versão oficial, né, de que foram lá porque aliciava menores, não sei o quê, e a disponibilidade de mão de obra é total. Então, poucas horas depois, o comércio está funcionando. Então, a questão não é essa, né? Então, esse entendimento, por exemplo, para as nossas instituições, é que precisa ficar mais claro, né, na questão radical. Qual é a questão radical? É ter uma outra polícia, né? É ter um outro judiciário. São lutas em dimensões sociais diferentes e profundas, né?
e que não são lutas que seja só do engajamento de cúpulas, né? Precisa da compreensão da base, que é quem sofre isso. E de maneira que você não consegue sair dessa armadilha em que você é a vítima, mas você aceita, porque parece ser uma contingência da organização social, né? Então as pessoas têm que entender, aí sim, de uma forma que é preciso ser melhor trabalhada, que não só isso são direitos seus, como também dever do Estado e da sociedade tratar diferente. Então, esse ambiente, né, essa mentalidade que garante, que perdura isso, ela continua acontecendo em todas as mídias, continua acontecendo praticamente em todas as escolas, no processo educacional. Entendeu? Então, a gente tem o desafio de superar essa linguagem, porque nós mesmos a utilizamos muitas vezes. Então, quer dizer, a dimensão de luta, ela tem que sair dessas armadilhas políticas ideológicas, no sentido de pensar da forma mais ampla e aberta possível um futuro, né? Um futuro no sentido de um legado que a gente possa construir coletivamente. O nosso problema é o que nós vamos fazer com isso para garantir não só a nossa memória, como direitos, né, e uso sobre ela. A forma como isso vai ser mantido ao longo do tempo disponível para o IPCN e para a sociedade. Né? O Jário diria, assim como outras pessoas que pensam nesse campo, né, rever a nossa própria existencialidade. Né? O que me atrai no IPCN hoje, né, é essa possibilidade de compartilhar e aprender o tempo todo como é que a gente desenvolve isso, quais são as estratégias possíveis. Né? Eu quero encerrar falando do ponto, né, da Rosa Baiana, que ela fala: a vovó está perguntando onde é seu casuá. Casuá está lá do mato, para fugir do homem branco. Então, é uma reflexão que eu faço sobre essa ancestralidade negra que está por toda parte, esses espíritos que mandam essas mensagens para a gente. Eu acho que um pouco para a gente voltar ao passado e não deixar de apanhar, né? De buscar o que ficou para trás. Isso é memória, né? Memória traz identidade, e quando você tem a identidade, você se reafirma como indivíduo, com o seu passado. É quase que, no caso dos negros, uma reconciliação com o passado, aumenta o orgulho, ou desenvolve para aqueles que não têm. Então, assim, memória, saber quem você é, da onde você veio, é fundamental. Voltar ao passado, como o Zé falou, mas para enfrentar o futuro. E a gente sabe que uma das maneiras que o sistema mundo branco europeu construiu de referência para tudo mais foi exatamente apropriando aquilo que é nosso e transformando em algo que nós enxergamos como se fosse doado por eles, em todos os sentidos. O mundo de Deus é grande. O mundo de Deus é grande. Deus está numa mão fechada. O pouco com Deus